Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos o prazer, a honra, a alegria de estar recebendo a doutora Marcela Andrade, que vai tratar desse tema que para nós é tão caro, tão importante, que é a patologia policondrite recidivante. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, por nos dar a honra de estar aqui conosco. É um prazer recebê-la. A doutora Marcela, ela é reumatologista, diretora clínica da clínica Imunes, no Rio de Janeiro. Ela também ela é reumatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, reumatologista do Serviço do Hospital da UFRJ. Doutora, um prazer recebê-la, uma honra. Policondrite Amigos é um grupo que está recente ainda, nosso grupo foi criado em 2018, e nós temos trabalhado muito pela informação qualificada da patologia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Solane. Eu que agradeço, eu gosto bastante dessa troca com os pacientes e estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Então, vamos começar com essa pergunta básica que eu acredito que vai sanar muitas dúvidas, né? O que é a policondrite recidivante, doutora? A policondrite é uma doença rara, que é uma doença crônica, inflamatória, que acomete principalmente as estruturas cartilaginosas do corpo. Então, os locais mais comuns de acometimento, né, são as cartilagens nasais, das orelhas, do trato respiratório superior, e pode também atingir alguns outros órgãos. É uma doença que é mais comum de abrir, né, de ter abertura, início da doença entre 40 e 50 anos de idade, mas isso não proíbe que a doença ocorra em outras faixas etárias, e que ocorre de forma igual entre os sexos. Então, a gente tem uma mesma incidência entre homens e mulheres. A policondrite ela é uma doença que ela pode vir de forma isolada, mas também é bem comum ela vir associada a alguns tipos de vasculites, que são doenças autoimunes que causam inflamação da parede dos vasos, e também associado a algumas síndromes hematológicas, algumas síndromes que cursam com uma alteração da produção das células sanguíneas, como síndrome mielodisplásicas ou outras doenças hematológicas. Verdade, doutora. A gente tem no grupo várias pessoas que relatam isso, inclusive outras doenças autoimunes também associadas, né, doutora? Exatamente, porque como toda doença autoimune, todo paciente que tem doença autoimune tem um maior risco de ter alguma outra doença autoimune. Uhum. E a policondrite, sabidamente, é uma doença que a gente sempre tem que estar atento se não tem algo vindo em conjunto. Sim, isso é super importante. Falando nisso, doutora, quais são os critérios diagnósticos para a policondrite recidivante? Bom, o diagnóstico da policondrite, ele acaba sendo um diagnóstico clínico, que a gente diz, porque apesar da gente ter exames que auxiliem no processo de diagnóstico, a gente não tem um exame específico que a gente tenha que pedir para fazer aquele diagnóstico. Uhum. Por exemplo, nós temos alguns critérios que são definidos, como a grande maioria das doenças na reumato, a gente usa critérios diagnósticos que é necessário que tenham, no mínimo, tantos critérios daquela lista para a gente dar aquele título à doença. Então, dentro desses critérios, a gente tem critérios que a gente chama de critérios maiores, critérios menores, e nós temos ali a perda auditiva, a inflamação do pavilhão auricular poupando o lobo da orelha, porque não é essa parte do lobo, ela não é uma estrutura cartilaginosa em si, inflamação das vias respiratórias, inflamação da cartilagem nasal, o paciente pode se queixar também de tonteira, né, de disfunção vestibular. Então, o diagnóstico pode ter inflamações oculares. O diagnóstico ele acaba sendo um conjunto dessas informações, né, e uma vez que a gente também descarte ali os diagnósticos diferenciais daqueles acometimentos, né, causas infecciosas, outras causas inflamatórias possíveis.
Nós podemos, em casos de dúvida, utilizar da biópsia de alguma estrutura para poder chegar ao diagnóstico. Só que essa biópsia ela não é fundamental, ela não é obrigatória para que a gente dê aquele diagnóstico para o paciente. Então, como eu falo assim, em reumato, sempre que a gente dá um diagnóstico para o paciente, a gente está juntando peças de um quebra-cabeça, tentando formar, né, uma imagem única, que todos aqueles sintomas estejam enquadrados dentro da mesma doença. E com a policondrite isso não é muito diferente. A gente também utiliza critérios clínicos, critérios laboratoriais, a gente pode ver nos exames de sangue aumento de marcadores de inflamação, enfim, algumas outras que auxiliam a gente nesse processo diagnóstico. Doutora, a gente falando em sintomas, nós temos os sintomas, então, como a senhora citou, que são os mais frequentes, né? Que são, digamos, mais característicos, como essa inflamação da cartilagem da orelha poupando o lóbulo, é bem característico, né, da policondrite. Exato. Mas, como a senhora citou, a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial, né? E a gente falou dos sintomas mais frequentes. Quais seriam os menos frequentes? O que a senhora percebe na clínica, no consultório? Entre os sintomas, só para a gente recapitular, né? Entre os sintomas mais frequentes, né, e que são assim mais visíveis também, né? Eu acho que às vezes não é só questão de frequência, é questão de que o paciente repara mais. Então, por isso, faz ele procurar um atendimento médico. A queixa, né? A queixa, exato. Porque quando a gente vê inflamação do pavilhão auricular, né, uma condrite, ou inflamação da cartilagem nasal, o paciente vai ter dor, vai ver a vermelhidão, o edema, isso chama atenção. Então, dificilmente é uma coisa que o paciente deixa passar e não repara, né? Até além de ser mais frequente também, é algo mais notável, tá? A gente também pode ter episódios de olho vermelho, com turvação visual, com dor ocular, né? E aí existem diferentes acometimentos oftalmológicos possíveis, tá? O acometimento também da via respiratória inferior e superior. Então, é um paciente que ele pode se queixar de falta de ar, de tosse crônica, de chiado, né? Ele pode sentir chiado ao respirar, que está fazendo um barulho diferente na respiração. Se a gente tiver, ele também é muito comum a queixa de dor articular, a dor articular de padrão inflamatório, ou seja, o paciente ele sente mais dor quando ele fica em repouso do que quando ele está utilizando as articulações. Então, é muito comum ele acordar com mais dor, com rigidez, né? E ao longo do dia vai fazendo as atividades, aquela dor alivia. Essa dor articular ela pode ser acompanhada de inchaço articular, de vermelhidão, calor, de processo inflamatório mesmo nas articulações. Causas assim, e sintomas também às vezes um pouquinho mais raros, a perda auditiva, o acometimento do sistema vestibular, então esse paciente ele pode ter queixa de vertigem. O que muitas vezes, né, doutora, leva a tantos outros possíveis diagnósticos, né? Quem começa por Exato, a gente sempre tenta justificar com coisas mais simples, né? É uma labirintite, eu não dormi bem, eu tô com o olho vermelho porque é uma conjuntivite, enfim. O paciente, com frequência, ele tenta dar uma causa para o sintoma dele dentro de algo que ele já conhece, que é comum. E é como a senhora falou, é um quebra-cabeça, e muitas vezes para o próprio profissional de saúde fica difícil juntar todas as peças e ter certeza de que está apontando para uma doença autoimune rara. Por exemplo, se esse paciente começa só com um zumbido, eu me lembrei aqui da costocondrite, por exemplo, né, que é essa dor aqui também no meio, né? Quantas pessoas vão associar esse sintoma com o início de uma doença autoimune, né? E por isso que é muito importante o especialista nesse momento, porque sendo uma doença rara, às vezes até para o especialista o diagnóstico não é simples, né? Porque existem vários sintomas da policondrite que acontecem em outras doenças reumatológicas também raras. Verdade. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E por isso que o reumatologista, ele é um médico que tem que saber muita clínica, né? Porque as doenças, elas acometem o indivíduo como um todo, acometem diversos órgãos, a gente não é especialista em um único órgão.
É verdade, doutora. Às vezes ela né? realmente um quebra-cabeça e diante de a doença rara, ela tem esse problema da pouca informação circulante, né, doutora? Com certeza, né? Eu imagino que, assim, eu acho que arrisco dizer que 100% dos pacientes que recebem um diagnóstico de policondrite recidivante nunca ouviram falar da doença. É Até verdade. quem diz isso para eles, né? Então, é diferente da diabetes, da hipertensão, da obesidade, enfim, né? Da De uma artrite série de reumatoide, que até as doenças até é uma doença reumáticas. rara, mas que as pessoas já escutam mais falar, né? Com Hoje em dia, certeza. de lúpus, de artrite reumatoide. Você pode até não saber o que é, mas você já ouviu isso em algum momento. As vasculites, a policondrite, elas são ainda mais raras e ainda mais desconhecidas. Verdade, doutora. E a gente tem que trabalhar muito, inclusive, para que essa informação circule no meio médico também, porque a gente Com também certeza. observa que isso leva muito ao diagnóstico tardio, né? O pouco conhecimento Sim, e ao diagnóstico tardio, ao subdiagnóstico, né? Muitos pacientes peregrinam anos e anos com um diagnóstico exato. errado, né? E é uma doença que tem um potencial grave, né, doutora? Quando É a uma gente fala... doença, é uma doença que tem prognósticos variáveis, né? Uhum, Porque a gente vai, na verdade, como todas as doenças na reumato, a gente às vezes dá o mesmo título de doença para pacientes muito distintos. uhum, Então, a gente pode ter um paciente que tem policondrite recidivante, basicamente com acometimento de cartilagem da orelha e uma cartilagem nasal, que é óbvio que isso não é assim, eu não vou dizer que isso é uma bobeira, porque o claro paciente que é não. muito estigmatizante e dói, incomoda e pode deixar sequelas visuais, Uhum, mas não é tão grave quanto, por exemplo, ter o acometimento da árvore brônquica, da com via certeza. respiratória, ter um acometimento cardiológico, ter um risco de perda visual. Então, a gente tem diferentes prognósticos, porque cada paciente manifesta a doença de uma forma. Muito importante isso que a senhora está trazendo, doutora, porque sempre quando se fala em policondrite recidivante, muitas pessoas se assustam de imediato, achando que, nossa, eu tenho uma doença extremamente grave, e a literatura médica até pouco tempo falava, tinha um prognóstico assim de, a gente ouve, 5 anos de vida, etc. E tal. E hoje a gente sabe, a gente percebe que ela se manifesta de formas variadas, quer dizer, ela pode se manifestar de uma forma branda, moderada, ou até de uma forma mais grave, não é isso? Exatamente. A gente tem pacientes que vai ter uma forma mais limitada, uma forma mais restrita a determinada estrutura, e pacientes que podem realmente ter um quadro mais florido, com acometimento de órgãos mais vitais. E, E aí o e, diagnóstico precoce ajuda muito nisso, porque a gente também pode identificar um paciente que vai abrir em algum momento uma forma mais grave e a gente faz a intervenção na fase leve da doença e evita que aquilo aconteça dali para frente. com certeza, muito importante controlar, né, doutora, a doença, né? Acompanhar, eu acho que de qualquer maneira é importante o acompanhamento. Ainda que o paciente manifeste uma forma branda, não há Claro, garantias de que ele vai sempre ter esse padrão de apresentação da doença, né, doutora? sim. A verdade é que, assim, todas as doenças que são muito raras, a gente conhece muito pouco, Verdade. porque é muito difícil a gente fazer estudos com uma população muito grande. Uhum, Então, e mais difícil ainda a gente fazer estudos de intervenção, uhum. dividindo um grupo de pacientes saudáveis versus um grupo de pacientes acometidos, porque são raros os pacientes com diagnóstico e Uhum, as apresentação variáveis. Então, nas doenças raras, como na policondrite, faltam esses estudos mostrando para a gente quais são as medicações ideais, uhum. são talvez testes mais específicos de diagnóstico. Uhum. Então, acaba tendo nosso conhecimento muito baseado em relatos de casos, É em verdade. levantamentos de literatura de médicos e de instituições que descrevem o que viram nos seus pacientes que Verdade. acompanhou, né?
Principalmente no Brasil, né, doutora? Porque fora do Brasil a gente vê mais sim. estudos, né? Com grupos grandes que reúnem vários países, o Policondrite Amigos faz parte de um grupo desses, e os estudos são um pouco mais consolidados, até porque eles reúnem pessoas de vários países, né? Sim, o Brasil atualmente participa de muitos estudos assim, né, de estudos populacionais internacionais, multicêntricos, que a gente fala, né, que envolvem vários centros de tratamento. Mas, de uma forma geral, a pesquisa no Brasil ainda é muito difícil. E para doença rara, doutor, isso é bem... Mais ainda. Isso realmente é bem mais difícil, né? A gente tem que realmente trabalhar muito pela informação qualificada, até porque essa doença pode ser menos rara do que a gente imagina, né? Porque se você não tem um alcance real, né, da incidência dela assim, no Brasil e tal, se você não tem esses dados consolidados de verdade, nós estamos nos baseando em ocorrências ou dados que não são muitas vezes nossos e não estão atualizados. Exatamente. E que não representam a nossa população, né? Com certeza. Então, a gente sabe que existe muita diferença genética ao longo do mundo, né? Então, a gente tem manifestações diferentes. A gente vê isso no próprio lúpus, que é uma doença mais estudada, e que existem diferenças quando a gente pega os estudos europeus, em que a população é branca, a gente tem pacientes com menor gravidade do que a nossa população, que tem afrodescendentes, né, que tem uma população mais mestiça, né? Então, é totalmente diferente. Especificidades, né? Doutora, a senhora Exatamente. falou do lúpus. Que outras doenças nós podemos ter para diagnóstico diferencial, para pensar em diagnóstico diferencial? Certo. Isso aí vai depender muito dos órgãos acometidos, né, na policondrite. Agora, sempre lembrar o que o reumatologista, né, a gente faz um exercício frequente de sempre diferenciar as nossas doenças de processos infecciosos, né? Então, ter certeza que a gente não está lidando com uma infecção, porque as infecções a gente trata de formas totalmente contrárias ao tratamento das doenças autoimunes, das doenças inflamatórias. Enquanto na doença inflamatória a gente vai imunossuprimir um paciente, a gente vai baixar a imunidade do paciente, na infecção a gente precisa que essa imunidade esteja muito boa para combater, né, um organismo invasor. Então, a gente sempre tem que se preocupar com otite, com infecções fúngicas, com acidite, né, que a gente pode ter uma inflamação de partes moles. Então, isso é fundamental. Os diagnósticos diferenciais, até com alguns tipos de vasculite mesmo. A gente tem granulomatose, né? A granulomatose de Wegener, exatamente. As vasculites ANCA associadas, que dão também condrite, dão acometimento de via respiratória, acometimento oftalmológico. O acometimento que a gente tem de olho na policondrite recidivante, que é principalmente esclerite, episclerite, a gente vê muito na artrite reumatoide. Então, assim, depende muito de qual órgão está sendo acometido, né? Então, de uma forma geral, sempre que o paciente tem esses sintomas da policondrite, a gente acaba tendo que fazer uma investigação aí global dos autoanticorpos, para ver se o paciente se enquadra dentro de algum outro diagnóstico também. Eliminando a reumatologia, né? Eliminando, como a senhora falou, né, doutora? Eliminando, primeiramente, algumas patologias, né, que é importante. Inclusive a hanseníase também, que é uma doença infecciosa muito comum no Brasil, né, que acomete principalmente pavilhão auricular, infiltração nesse nariz, de partes moles. Então, é um diagnóstico diferencial importantíssimo que a gente não pode esquecer. Muito importante a senhora falar isso, doutora, porque nós, enquanto grupo, somos bastante procurados por pessoas que, ao manifestar qualquer problema na orelha e se deparar com o nosso grupo, com o nosso trabalho de divulgação, já me procuram. Meu Deus, será que eu tenho essa doença e tal? E a orientação que a gente dá é, primeiro, procure um médico para fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação do seu caso, uma avaliação fundamentada, um diagnóstico diferencial, assim, bem criterioso. Nem toda inflamação na orelha é policondrite. A gente tem que ter... Exatamente. Né? Inclusive, a minoria das inflamações na orelha vão ser policondrite, porque é uma doença rara. É uma doença rara. É muito mais fácil ser uma hanseníase do que uma condrite.
né? Nós temos casos assim bem variados, né, realmente, né? E tem aqueles que acharam que não era policondrite e era, né? O que é mais Sim, comum, né? Porque geralmente as pessoas não é isso. Muita gente fala, não, essa doença é muito rara, não é isso. E o sim, decorrer do tempo, né? Até mostra que é, verdade. né? Bem, doutora, por exemplo, tosse repentina, uma tosse repentina e dor no ombro acompanhada de dor no suporte, na parte superior do nariz, podem ter relação com a policondrite? Podem, pode ser uma tosse, vamos dizer assim, teria que ser uma tosse mais crônica, né? Uhum, Não é uma tosse aguda a gente vai pensar nas causas infecciosas sempre, né? Mas, assim, uma evolução mais insidiosa disso, uma dor no ombro que tenha características inflamatórias, uhum, uma dor na região nasal que tenha sinais inflamatórios, sinais flogísticos, né, de calor, de edema, de rubor, juntando todas as peças do quebra-cabeça diante de uma investigação, podem sim chegar no diagnóstico. Mas também pode ser uma sinusite e uma lesão de ombro. é verdade. É que Tem que nesse ser, caso, doutora, essa pergunta, por exemplo, foi feita por uma pessoa que tem diagnóstico que confirmado. tem, sim. Pode ser um sinal de atividade de doença, com certeza. A gente tem que caracterizar muito bem é, os detalhes de cada um desses sintomas, né? E, obviamente, complementar com o exame físico. Às Uhum, vezes vai precisar de exames de imagem, né? Porque uma paciente que tem um diagnóstico, ela também pode ter causas infecciosas relacionadas ao tratamento. uhum. O diagnóstico diferencial também é extenso. Uhum. Por exemplo, uma outra paciente falou em artrose e tal. Ela até pergunta, pode ser também por conta de algum medicamento, algum efeito colateral? Como a A senhora vê artrose isso? em si, Artrose, tontura? como tontura, sim, pode ser efeito colateral de diversas medicações, com certeza. Mas a gente sempre tem que ter cuidado, porque a policondrite, ela acomete, né, pode acometer sistema vestibular, então a gente tem que ficar atento para ver se não é um sinal de atividade da doença. A Uhum. artrose é uma doença que vai acometer todo mundo em alguma fase da vida, né, depois de uma certa idade. Pacientes que têm doenças inflamatórias articulares, eles têm, digamos assim, uma predisposição a ter artrose nessas articulações que foram acometidas por inflamação ao longo da vida. Poderia Uhum. acontecer uma artrose mais acelerada, numa articulação que tenha sido sempre inflamada, com mais dificuldade de tratamento, mas Uhum. também pode acontecer artrose num indivíduo saudável que nunca teve doença Também, né? nenhuma Também, né? inflamatória, sim. Doutora, alguns pacientes relatam, além da disfonia, que é disfonia é alteração na voz, relatam disfagia, engasgos, né? Então, as pessoas engasgam, dizem que engasgam com líquido, com sólido. Isso pode ter relação com a estenose traqueal, que é estreitamento, né? A senhora vai explicar melhor o que é estenose traqueal. A estenose traqueal, que é um estreitamento da traqueia, que é uma estrutura por onde passa o ar, né? Ela pode acontecer se o paciente teve uma inflamação grave de traqueia ao longo da doença, e aquilo ali vai gerar um processo de reparo, de cicatrização, e Uhum. toda cicatriz forma uma certa fibrose. Né? Uhum. Quando a gente tem cicatriz na pele, a gente pode ver que é uma pele mais durinha, uma pele mais resistente. Então, isso pode acontecer na traqueia, e aí a traqueia fica mais estreita, Uhum. gerando até às vezes alguma dificuldade de respiração, algum barulhinho quando a pessoa respira, que a gente sente como se fosse o ar passando por um canudo estreito. Sim. Isso é estenose de traqueia e é assim que ela acontece quando tem uma inflamação grave, ocorre aquele processo cicatricial formando estreitamento. A disfagia, ela é uma dificuldade de deglutição, tá? E aí, assim, se tem relação com a estenose de traqueia, o esôfago, o processo ali da orofaringe, ele está intimamente ligado à traqueia, eles estão muito próximos, eles descem coladinhos um ao outro no nosso pescoço, né? Então, assim, pode até ser, né, Uhum. que a força que o paciente faça ali para respirar, mexa em algo, mas eu não vejo como uma relação direta, tá? Uhum.
A gente tem algumas estruturas cartilaginosas também que fazem, que participam ali do processo de facilitação da deglutição. Uhum. Toda vez que a gente engole saliva ou engole qualquer coisa, a nossa glote fecha, né? E protege a via respiratória. E ela é uma estrutura que pode se inflamar na policondrite. Então, às vezes, a gente tem um problema até desse mecanismo. E não necessariamente é a estenose de traqueia, que é uma estrutura mais baixa, que está causando a disfagia, tá? O diagnóstico diferencial a gente precisa fazer com videolaringoscopia, né? Com um profissional... Videoscopia da deglutição, né? Exato, ou então otorrino, né, ajudam a gente nesse processo para a gente saber se tem também algum processo inflamatório ativo que a gente possa tratar para resolver esse problema da disfagia ou da dificuldade respiratória. Doutora, realmente tem que ser investigado, né, visto com cuidado, com atenção. Nós temos vários pacientes no grupo com traqueostomia, né, que são pessoas que desenvolveram um quadro um pouco mais severo de inflamação na cartilagem de traqueia, usam traqueostomia e, enfim, mas estão bem, né, dentro dos seus limites, estão bem, mas a gente realmente tem que estar atento, né, o que eu sempre converso com todo mundo no grupo, vamos ficar atentos, vamos ouvir nosso corpo, prestar atenção, fazer um acompanhamento regular, isso que a gente sempre prega, fazer um acompanhamento regular para a reumatologia é vital, indispensável, precisa ter consciência, né, de que nós temos uma doença crônica, né, doutora? Não é uma doença... O médico também, Solane, tem que estar muito atento, porque às vezes, assim, a gente vê casos mais graves que o paciente não chega a ter o sintoma. Então, às vezes não se queixa de uma falta de ar, porque ele se adaptou àquela situação, ou às vezes o paciente não tem tanta percepção do próprio corpo. Verdade. Observa tanto assim. Então, como reumatologista, especialista, a gente tem que buscar o acometimento dos órgãos que a gente sabe que são mais comumente acometidos. Então, a gente tem que pedir uma prova de função respiratória para esse paciente, a gente tem que estudar a árvore respiratória desse paciente, a gente tem que, às vezes, fazer tomografias com técnicas específicas para ter certeza que esse paciente, que funciona normalmente essa árvore respiratória. Então, tem uma série de cuidados que a gente faz de rotina, quando a gente conhece, quando a gente faz o diagnóstico do paciente, às vezes mesmo que o paciente não tenha sintoma, que a gente quer ter certeza que aquele órgão está bem, que aquele órgão foi acometido, que ele está saudável, né? E às vezes tem que repetir alguns exercícios de forma rotineira, mesmo que o paciente não traga para a gente a queixa. Não, então, é vital, com certeza, isso que a senhora trouxe é muito importante, porque até que se torne, digamos, um exame anual de rotina, mas é preciso estar, mesmo quando não tem o sintoma ali aparente, é bom olhar, né? Claro, É o bom paciente olhar. tem que ter acompanhamento para sempre, mesmo que ele esteja num período de remissão, com a doença calma, né? Porque esse período da remissão e que o paciente relaxa, que às vezes a doença reaparece. É né? verdade, é verdade. Já não tem nada há muito tempo, aquilo já não atrapalha a vida dele no dia a dia, já toma o remédio uma semana, já não toma na outra, já começa a fazer, enfim, né? Aí tem um estresse emocional, pronto. Não, e é impressionante, né, doutora, o quanto, assim, a remissão, a gente precisa entender a doença, né? Ela não se chama recidivante à toa. Ela se chama recidivante porque ela tem esse caráter, essa característica de ir e vir, né? O paciente pode entrar em remissão espontânea, e essa remissão pode ficar, às vezes, por muito tempo, né? E é o que a senhora falou, realmente, muitas vezes as pessoas relaxam, não seguem mais o tratamento, acham que estão boas. Infelizmente, quando a doença retorna, é um baque emocional. A senhora trouxe aí uma questão muito importante, que é a questão do estresse, né? A questão emocional, né? A gente percebe que isso afeta muito as pessoas com policondrite recidivante. Talvez as pessoas com doenças autoimunes de forma geral, né? Não sei, né, doutora? A gente com certeza. Doença crônica é muito difícil, né? É verdade. E afeta muito quando ela retorna, né? Muitas vezes a pessoa acha até que está curada. É verdade. Não é? Porque a pessoa cria planos, né? E se frustra às vezes, né?
achando que aquilo não vai mais acontecer. Às vezes não tem nem explicação, né, para a doença ter reaparecido. A gente tenta achar uma causa e não encontra. É Então, verdade. às vezes não é culpa de ninguém, não é culpa de nada, não é culpa de nada que o paciente fez de errado, não é culpa de nenhum estresse emocional, simplesmente Não, acontece. simplesmente volta. É assim, a gente precisa aceitar e estar conhecendo a doença sem realmente relaxar, né, doutora? Não dá para relaxar. Não é que a pessoa vai viver em função da doença, mas é preciso ter consciência de que estamos diante de uma doença crônica, né? É muito importante Com pensar certeza. dessa maneira. Doutora, a gente tem conhecimento da síndrome de VEXAS, né? Recentemente descoberta, relacionada muitas vezes a pacientes com policondrite, não somente com policondrite recidivante, com outras patologias. Quando que a gente pode desconfiar na policondrite recidivante da síndrome de VEXAS? A síndrome de VEXAS é uma síndrome descrita muito recentemente, né? Então a gente sabe menos ainda sobre o assunto. Foi descrita em 2020, no artigo da New e ela trouxe, na verdade, foi um estudo de um grupo de pacientes em que se descobriu uma alteração genética. Ubaú, né? Isso, numa proteína. Sim. E, na verdade, num gene que fabrica essa proteína. Isso. E isso criou essa descrição da doença, né? Que parece que ela cria esse quadro inflamatório que pode dar inflamações de cartilagens e, normalmente, a gente, no artigo, né, assim, vai perguntar se eu já vi uma síndrome de VEXAS. É lógico que não. Por quê? Porque um brasileiro viu nenhuma síndrome de VEXAS, porque a gente não tem nenhum teste genético para fazer o diagnóstico. É muito recente, realmente. É uma coisa muito nova, né? Mas o que está descrito é que é uma doença que tem essa alteração genética, que é ligada ao cromossomo X, então somente homens têm essa síndrome, tá? E que isso passou a ser desconfiado de que tinha algo diferente, porque eram pacientes muito refratários aos tratamentos. Então, era uma doença que não era facilmente responsiva ao tratamento convencional. E a policondrite de manifestação tardia, né, doutora, em homens? Também, mais tardia em homens acima de 60 anos, né, que não é comum. E com padrão mais grave, né? Mais grave, exatamente. Infelizmente, a síndrome não tem como fazer esse diagnóstico, isso ainda está descrito em teor de pesquisa, né? Uhum. Então, foi um levantamento, um artigo que foi feito, mas ainda muito recente. Seria considerado uma síndrome autoinflamatória, né? Que a gente tem um grupo de doenças chamadas de síndromes autoinflamatórias que acometem crianças. Uhum. Essa seria uma síndrome autoinflamatória que abriria numa fase acima dos 60 anos, então é algo muito diferente. Seriam febres recorrentes, com processos inflamatórios recorrentes. Erro inato, né, da imunidade, né, doutora? É diferente da doença autoimune, né? É bem diferente da doença autoimune. E, doutora, voltando à policondrite recidivante, por que a senhora acha que é tão difícil o diagnóstico, muitas vezes? A gente tem relatos de pacientes que ficam peregrinando anos, às vezes. Tá. Dificuldade de diagnóstico eu acho que a gente tem porque todas as doenças reumatológicas, elas são de difícil diagnóstico. Assim, é muito comum, a gente tem diversas doenças que são, inclusive, mais conhecidas, como uma espondilite anquilosante, né, ou espondiloartrite, que às vezes a média de diagnóstico são 8 anos. Então, o paciente sente dor por 8 anos até alguém dizer que ele tem aquilo, né? Eu acho que um fato é a raridade da doença, que faz, às vezes, até que o próprio especialista não desconfie, ou nunca tenha visto um caso. Às vezes, o especialista nunca viu um caso nem na formação dele como especialista. É verdade, a gente tem muitos relatos assim. E na medicina, a gente só desconfia daquilo que a gente conhece. Se a gente não sabe que existe, a gente não tem como desconfiar. A senhora vê a importância da circulação da informação, né? Que é esse trabalho que a gente tenta fazer. E do estudo, né? Porque se a informação circula, né? O paciente deixa de ser invisível, porque muitas vezes ele entra e sai do consultório invisível, né, doutor? Sim, Eu acho que a gente tem, assim, são vários problemas, né? A gente pode filosofar muito em cima dessa pergunta.
Infelizmente é muito real, né, doutora? É muito real. uma doença, assim, como todas as doenças reumatológicas, para a gente fazer diagnóstico, a gente precisa que o médico escute o paciente, que o médico examine o paciente. E a gente sabe que não são todos os médicos que trabalham dessa forma também. Então, às vezes, o paciente cai na mão de colegas que não conhecem, ou às vezes cai na mão de colegas que não têm esse hábito de escutar com calma, fazer uma anamnese detalhada, né? Eu digo que o reumatologista, ele é um médico especialista em detalhes. Se a gente não quiser saber o detalhe da doença, a gente não vai diagnosticar. Ou vai diagnosticar errado, ou vai tratar errado. Porque a diferença está nas minúcias. É preciso desconfiar, né, doutora? Desconfiar. A gente precisa desconfiar, exatamente. Precisa desconfiar. E aí a gente vai indo atrás daquele diagnóstico. Porque alguns sintomas parecem muito nítidos, muito claros, muito óbvios, mas outros nem tanto, né? E também existe aquela coisa da gente achar que é determinada doença, ficar às vezes um pouco fixado naquele diagnóstico e esquecer todos os diagnósticos diferenciais. É verdade. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. A gente não pode esquecer, por exemplo, de pensar numa hanseníase, como a gente falou. De imediato, né, doutora? Eu acho que Exato. É um dos primeiros que tem que ser feito. É aquilo que a senhora falou logo no início. Eliminar doenças infecciosas, doenças virais, enfim. Exatamente. Isso é fundamental, né, para se pensar, né? Doutora, nós falamos em síndrome de VEXAS, sempre que se fala em doença autoimune, se fala em fator genético. A senhora acha que a gente deveria pesquisar mais os pacientes com doenças autoimunes? Deveria haver mais pesquisa genética mesmo, exames? A gente sabe que no Brasil é uma dificuldade, né? O acesso a esses exames são exames caros. A senhora acha que deveria haver um olhar sobre isso? Na verdade, isso ainda não existe, né? Assim, a gente não tem testes genéticos que confirmem esses diagnósticos, a grande maioria, tá? As doenças autoinflamatórias, por exemplo, elas são diagnosticadas baseadas em testes genéticos. Sim. Que a gente consegue muitos fazer aqui no Brasil, sim. Mas as doenças autoimunes, né? Lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, policondrite recidivante, vasculites, a gente não tem ainda a identificação de todos os marcador, genes. Né? A gente não tem esses genes como marcadores para serem pesquisados, porque a gente sabe que é um desenvolvimento poligenético, não é um único gene responsável, e a gente ainda não identificou tudo isso, né, a nível de ciência mesmo. Então, a gente não tem esses testes. É verdade. A gente ouve falar, né? Quando tem fator genético envolvido, eu falo, meu Deus, todo mundo fala isso, mas ninguém pesquisa isso. A pesquisa ela acontece a nível de pesquisa científica, né? Mas não existe essa pesquisa diagnóstica porque não existe esse teste, não existe esse exame, né, em nenhum outro lugar. Então, e a gente conhece muito pouco da causa dessas doenças. A gente sempre usa essa frase, a gente sabe que ela acontece em indivíduos geneticamente predispostos, e aí acontece algum fator ambiental que desencadeia a doença. É verdade. Esse é o mesmo discurso para todas as doenças autoimunes, porque realmente a gente não sabe quais são esses genes. Algumas doenças a gente desconfia de alguns fatores ambientais, mas a gente também não sabe todos. É verdade, são multifatores, né? Multifatores. Exatamente. Né? Doutora, a partir do tratamento, corticoide, existem várias perguntas, né, das pessoas aqui do grupo, quanto ao tratamento, como tratar a policondrite recidivante? O tratamento da policondrite, assim como de outras, né, doenças inflamatórias da reumato, é difícil, assim, não dá para a gente fugir do corticoide, tá? O corticoide, ele é aquele mal necessário. É um remédio que a gente sabe que quando usado, né, por um tempo prolongado, em doses mais altas, ele vai trazer efeitos adversos, mas ele acaba sendo o recurso que a gente tem, porque dentre todos os remédios que existem para tratamento, ele é o que tem uma ação rápida. Então, quando a gente tem um quadro inflamatório e a gente precisa resolvê-lo, o corticoide é o que resolve em poucos dias. Ele começa a dar resposta em poucos dias. Então, é difícil, a gente não foge dele.
O que a gente tenta fazer sempre é usar a menor dose possível pelo menor tempo necessário. Né? E para isso a gente entra com outras medicações, que são os imunossupressores. Poupadores, né, doutor? Que são os poupadores de corticoide. Exatamente. A partir do momento que a gente vai entrando com essas medicações, que a gente tem que ir subindo as doses aos pouquinhos, a gente vai diminuindo o corticoide para que a doença continue quieta, mesmo com essa retirada do corticoide. Então, isso é uma balança progressiva, né, digamos assim. Você aumenta a dose do imunossupressor para diminuir a dose do corticoide e tentar fazer o corticoide pelo menor tempo necessário. E dosagem também, né, doutora? Quer dizer, vai se tentando. E dosagem também, sim. E aí depende muito do que o paciente tem. Se o paciente tiver acometimentos graves de órgãos vitais, a gente precisa entrar com doses mais altas de corticoide, com tratamentos mais intensos, com imunossupressores mais fortes, às vezes necessidade de imunobiológicos. Né? Agora, se é só uma condrite, se é só um acometimento oftalmológico que não teve perda visual, ou um acometimento de nariz, a gente às vezes consegue tratar com um supressor oral, com metotrexato, às vezes quando tem erupção cutânea, com uma dapsona, né? Então, existem muitas opções de tratamento. Infelizmente, né, como eu falei lá no início, que a gente não tem estudos randomizados, duplos cegos, controlados, aquele estudo que é o estudo supra-sumo padrão, para a gente dizer que um tratamento é melhor do que o outro. A gente não tem estudos comparativos de tratamento na policondrite recidivante. Então, a gente tem muitos relatos de caso e a gente acaba tendo um grande leque de remédios a serem utilizados. É como se a gente pegasse todo o nosso arsenal terapêutico da reumato e uma vez que a gente já viu aquilo sendo relatado em alguma literatura, a gente pudesse tentar no paciente, digamos assim, tá? E funciona, né, doutora? Tem funcionado. Não é um empirismo, mas também não é assim, não tem uma diretriz bonitinha, organizada, como doutora, a gente... A policondrite sequer tem protocolo clínico ainda no Brasil. Exato. A gente não tem diretriz brasileira. Não tem uma diretriz ainda, mas vamos ter. Tomara. Temos trabalhado bastante para isso. Vamos trabalhando. A raridade da doença atrapalha muito nesses tipos de trabalho. Mas a gente precisa ter, doutora, porque, enfim, esse número de pessoas estão aí, essas pessoas precisam de atenção qualificada, precisam deixar de ter medicamento off-label, que é esse medicamento que não está em bula, não está na bula, como a senhora mesmo falou, esses medicamentos que a azatioprina, dapsona, metotrexato, corticoides, de forma geral, que são tratamentos off-label. Off-label. Exato. Né? Mas que a gente sabe que funciona porque a gente ouve os relatos, né, das pessoas. Né? Eu mesma sinto. Solaine, eu vou precisar um segundinho. Preciso só abrir a porta de casa. À vontade, doutora, fique à vontade. Bem, gente, aqui a doutora foi ali um instantinho, nós vamos continuar aqui, essa conversa está excelente. Desculpa. Oi, querida, tudo bem? Eu já estava aqui, aqui, incluindo aqui na nossa conversa, as perguntas, doutora, porque a gente está falando de medicamento e nós temos uma pessoa até que falou isso, olha, o metotrexato associado ao corticoide com alterações de dosagens hepáticas, ele pode ser substituído por outro? Pode, né, doutora? Não, com certeza. Assim, todos esses tratamentos, esses poupadores de corticoide, a gente não pode simplesmente... o médico ele não prescreve simplesmente e vida que segue, né? A gente precisa acompanhamento estreito, tá? Porque são remédios que baixam a imunidade e que têm efeitos colaterais, são medicamentos. Então, o metotrexato, a azatioprina, a dapsona, enfim, ciclofosfamida, uma série, imunobiológicos, são remédios que a gente tem que fazer exames de sangue rotineiramente e consulta médica. É verdade, com certeza. A cada 3 meses, quer dizer, no máximo a cada 3 meses. Tem vezes que a gente vai precisar que o paciente venha mensalmente no início, quinzenalmente, né? E a elevação das enzimas hepáticas é um efeito colateral comum a quase todos esses medicamentos, e do metotrexato. Então, às vezes, é um paciente que vai precisar, não necessariamente trocar o metotrexato, mas às vezes ele vai ter que reduzir a dose,
ou se for uma elevação muito alta, ele vai ter que interromper, esperar essas enzimas normalizarem, tentar outro tipo de medicação. Existem várias alternativas. Agora, doutora, muito importante isso que a senhora está trazendo, porque a gente sabe que muitas vezes até o paciente que está em uma remissão, aí tem um sintoma pequeno, a gente ouve falar em pessoas se automedicando. Quer dizer, isso é um perigo extremo, é algo que a gente tem que combater, tem que falar sobre isso, porque são medicamentos que todos eles têm uma implicação, têm efeitos colaterais, tem que haver um acompanhamento, não é isso? Com certeza, assim, por exemplo, o metotrexato é um remédio que a gente começa com dose baixa e tem que fazer exame em 3 a 4 semanas do início da medicação para saber se a gente pode continuar aumentando a dose. Tem pessoas que não se adaptam, né? Tem pessoas que não se adaptam, fazem náusea, fazem uma náusea muito intensa, ou fazem uma elevação de enzima hepática, ou alteram o hemograma, alteram a função renal, são coisas que podem ser graves. E quando a gente identifica, a gente suspende a medicação e aquilo é reversível. Então, esse acompanhamento ele é fundamental. É muito comum o paciente, como a senhora disse, paciente em remissão, sumir. Continua o remédio, desaparece. Verdade. E aí, quando aparece, a gente está com o exame todo cacarecado. Todo alterado. Cheio de problema. As pessoas, é uma coisa que eu fico chocada. Doutora, a gente estava falando de medicamento. Quando o imunobiológico é indicado? O imunobiológico, ele é indicado quando a gente tem ou refratariedade aos tratamentos sintéticos. Vamos explicar refratariedade. Por exemplo. Desculpa, quando o paciente não responde, né? Quando a gente não atinge o controle da doença com os medicamentos sintéticos, que é metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida. Se o paciente talvez tiver uma contraindicação a esses remédios, às vezes ele... Intolerância, né, doutora? Muito grande. Mas tem uma intolerância, exatamente. A gente não pode usar aquele remédio porque o paciente fez um processo alérgico a um, fez um aumento de enzimas hepáticas com o outro, enfim. Ou então quando a gente tem um acometimento mais grave, que a gente não quer esperar para ver se vai dar resultado com um sintético, para se não der, a gente fizer... Então, assim, quando a gente quer fazer um tratamento mais intenso, né, quando tem acometimento de órgãos mais vitais. Mas, como a gente disse, na policondrite não tem uma diretriz de tratamento. Então, eu não posso te dizer assim, se o paciente tiver tantos % de perda de acuidade visual, é indicado começar. Isso não existe essa recomendação. Uhum. Não, para policondrite ainda em função da ausência do protocolo, né? Mas... Acaba a gente usando muito a nossa experiência clínica e os relatos do caso, né? Um pouco do nosso sentimento como médico, de que óbvio, né? Que a gente sabe quais são os órgãos vitais acometidos, né? Qual o grau de sequela que aquela inflamação pode causar. E a gente vê, doutora, muitos pacientes que não respondem, né? Quer dizer, que não respondem a nenhum medicamento, não responde. Infelizmente, a gente tem casos assim, de pacientes que não respondem, evoluem com uma inflamação que não responde a nenhum medicamento. Então, muitas vezes, a gente vê a indicação do imunobiológico, né, nesse caso. Exatamente. Doutora, quando nós podemos dizer que uma pessoa está em remissão da policondrite recidivante? Bom, a remissão, como um todo, nas doenças, né, reumatológicas, a gente tem a remissão clínica, a remissão laboratorial. Então, a gente precisa que esse paciente esteja assintomático de questões inflamatórias, ou seja, que não esteja fazendo nenhum processo inflamatório de cartilagem, nem outro processo inflamatório, como, por exemplo, algum acometimento cardiológico, que são coisas mais raras. Enfim, são tantas opções que podem acontecer na policondrite, mas que não esteja acontecendo nenhuma inflamação local, focal, e que a gente também tenha marcadores de inflamação negativos, né? Então, a PCR, que é a proteína C reativa, a VHS, estejam baixos. E que esteja, assim, mantido por um período de tempo, né? A gente não tem a definição desse tempo, mas não serve que seja somente por uma semana. Precisa que aquilo esteja, né, mantido por
3 meses, enfim, e daí por diante a gente vai contabilizando esse tempo para poder, em algum momento, cogitar reduzir medicação. É uma ausência de sintomas sustentada, né, doutora? Exato. Ausência de sintomas e de sinais clínicos sustentáveis. Sustentada. E, no caso, muita gente pergunta, bem, eu tô sem sintoma, eu posso parar totalmente a medicação? Não é assim, né, doutora? Não é assim. Isso seria cura, né? Exatamente. Até existem casos de pacientes que conseguem ficar períodos, né, tempo sem imunossupressor, né, fazendo acompanhamento bonitinho, e aí, no mínimo sinal, a gente retorna a medicação ou faz um corticóide. Mas todo esse processo de retirada de remédio, ele sempre é feito com muito cuidado, né? Se a gente tem dúvida de que aquele paciente não está 100% controlado, não é o momento que a gente vai reduzir medicação, né? A gente sabe que o paciente está passando por um baita estresse emocional, a gente não vai reduzir medicação, né? A gente tem um pouco desse sentimento também, individualizar muito esse tratamento. Mas se o paciente está um bom período em remissão, a gente pode tentar reduzindo progressivamente, mas isso tem que ser feito pelo médico. Com certeza, doutora, com todo critério, com todo cuidado, né? Então, a gente vê que, aliando esse tratamento regular, medicamentoso, uma vida com menos estresse, né, doutora? Atividade física, uma alimentação balanceada, né? Todo esse conjunto de coisas é possível, né? Em alguns casos, alcançar a remissão, né? Com certeza. Tratamento apropriado, boa adesão ao tratamento, ir no médico e fazer os exames da forma orientada, né? Se conhecer, ter um bom contato com o seu médico é super importante. Tem paciente que tem doença crônica, ele tem que ter acesso ao médico, porque ele tem que poder tirar uma dúvida, ele tem que poder avisar se acontecer um sintoma diferente do que ele está acostumado. E os hábitos saudáveis de vida são fundamentais, né, doutora? Qualquer paciente com doença crônica. É verdade. E, doutora, muito importante para todos nós é a gente observar que esse conhecimento sobre a policondrite recidivante, apesar de lentamente estar evoluindo, ele vem evoluindo, um pouco, mas vem evoluindo. Porque a gente, logo que teve acesso à informação sobre a doença, era uma doença que se dizia, olha, em 5 anos você vai morrer. Então, a gente já sabe que ela se manifesta de forma variada, né? Manifestação pode ser branda, moderada ou até mais grave, mas com acompanhamento médico regular, né? Com todo esse cuidado, a gente está aprendendo a conhecer a doença, tanto os profissionais de saúde quanto nós, né? Que vivemos com a patologia. Com certeza. E hoje em dia também, assim, a reumatologia melhorou muito como um todo, né? Com o surgimento dos imunobiológicos, hoje a gente consegue tratar muito mais, com muito mais efetividade, uma série de doenças autoimunes. Terapia então, isso mudou muito a história natural das doenças na reumática. É verdade. A gente espera que evolua cada vez mais, que a policondrite recidivante consiga ter protocolo clínico no Brasil. Nós acreditamos que isso vai acontecer, a gente vem lutando por isso. E a gente vem lutando assim para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Com certeza. Encontrem qualidade de vida. Doutora, a senhora gostaria de deixar seu contato, algum contato, se um paciente quiser falar com a senhora? Eu vou deixar meu Instagram, tem meu Instagram pessoal, né, profissional, e o Instagram da clínica, e aí sempre tem assuntos diversos de saúde, né, e também sobre policondrite e sobre outras doenças reumatológicas. O meu é Marcela, com 2 L's, .reumato, e o da clínica é Clínica Imunes, com 2 M's. 2 M's. A clínica é no Rio de Janeiro, né, doutora? No Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Doutora, só temos a agradecer. Eu tenho certeza que essa live tem uma grande importância para todos nós, e também para profissionais de saúde. É um tema que a gente tem que discutir, a gente tem que difundir informação qualificada. O Policondrite Amigos tem aqui embaixo o nosso site, tá, gente? Policondrite Recidivante.
O Policondrite Amigos é um grupo de apoio para pessoas com policondrite recidivante no Brasil, um grupo pioneiro, é o único grupo, e estamos em todas as redes sociais trabalhando e tentando contribuir para que essa patologia seja menos desconhecida e para que todas as pessoas tenham acesso a uma boa qualidade de vida, né? Doutora, só temos a agradecer, estamos totalmente à sua disposição, sempre que precisar. Foi uma honra ter recebido a senhora. Seus esclarecimentos foram excelentes. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Solane. Obrigada por esse espaço. É extremamente importante, assim, quem entrar no meu Instagram vai ver que o meu Instagram ele é muito mais de conteúdo mesmo, porque eu acho importante, eu não abro mão disso. A gente sabe que hoje em dia a gente tem profissionais de marketing ajudando, né, a difundir nosso trabalho, e eu nunca abro mão de postar conhecimento, de postar conteúdo, porque eu acho que os pacientes que têm o diagnóstico é isso que eles procuram, né, porque as doenças que a gente trata são muito raras, então tem muito pouca gente falando sobre isso. É verdade. E quanto mais a gente fizer difundir é melhor, e o trabalho que você faz com o grupo é admirável. Parabéns. Muito obrigada, doutora. Sempre às ordens, sempre à disposição. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade em trazer conhecimento, né, tão qualificado. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Estamos totalmente à disposição. Muito obrigada. Igualmente. Sim? A todos que nos assistiram, muito obrigada. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante, está disponibilizando essa live em nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.